uma pergunta bem difícil, né, professor? Mas o mar, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o mar, né? Eu acho que com os pescadores e as pescadoras. É um grande desafio também, porque a gente vê cada vez mais a pesca artesanal, né, sumindo, né? Porque normalmente o filho ou a filha não vai para o mar pescar. Se as instituições, de forma geral, não tiver um olhar diferente, falando diretamente para a pesca artesanal, vai ser muito difícil, né? Não valorizar a economia solidária, não valorizar muito o falar das pessoas, né, da localidade. Então, por muitas vezes, as instituições ouvem outras pessoas, mas não ouvem as pessoas que de fato estão vivendo aquela realidade. Então, é uma pergunta muito difícil, eu acho que os dois são desafios, mas eu acho que as instituições públicas, acho que é o maior. Acho que, né? Mas também, se a gente, por outro lado, não se organizar, a gente não consegue chegar nas instituições também. É uma situação que elas são parecidas. Mas se eu for colocar aqui hoje, eu colocaria as instituições. Porque eu posso até usar um português aqui, um verbo muito claro, que é assim, o menor querendo engolir o maior. Então, a gente somos trabalhadores de pequenas, assim, condição financeira muito pequena. O que acontece? Muitas das vezes a gente procura melhorar o preço da nossa mercadoria. Como? Tentando levar mais à frente um pouco, porque se a gente vender onde você descarrega, a gente não tem condição. Então, nesse momento, como eu acabei de falar aí, é que a gente corre um risco muito grande, porque muitas das vezes não quer deixar que a gente coloque a mercadoria da gente mais para frente um pouco, para você obter um lucro melhor. Então, nesse meio aí, as instituições, elas nos causam muito mais medo até do que o mar. Viu? Assim, o meu ponto de vista é esse aí. As instituições, porque o mar é uma bênção. É uma bênção. Só tem que saber lidar com ele. O rio também é a mesma coisa. Agora, as instituições são complicadas. São muito complicadas. Em torno de perigo, o mar é bem mais perigoso, porque o mar é traiçoeiro, como diz a história, né? A gente corre muito risco dentro do mar. A gente enfrentava a profissão como qualquer profissão do dia a dia. Para a gente não tinha dificuldade nenhuma. Mas o risco é muito grande. Mas é aquele negócio, pelo que eu acho, hoje é tudo uma facilidade. Se eu faço parte de ajudar a comunidade de uma maneira ou de outra, a gente está envolvido em vários projetos. Eu estou envolvido em um dos projetos que é um dos mais importantes que vai ser na nossa região, se Deus quiser, que é o projeto Pescate. Eu quero deixar um legado, pelo menos, que eu não possa seguir, mas pelo menos que eu possa contribuir como uma das pessoas que mais tem vontade de ver a nossa classe pesqueira, pelo menos do nosso município, melhorar, recuperar e ter uns bons tempos de pesca pela frente, ter onde vender seu pescado com tranquilidade. Eu acho que isso é um dos alegados que eu quero deixar, se Deus quiser. Essas instituições aí, essa luta que a gente temos aqui em terra, que lá no mar, a gente tiver o respeito, consegue tudo. Aqui em terra é meio complicado para conseguir as coisas, muito complicado. Do jeito que a pescaria anda, que a pesca anda difícil, né? Eles têm que fazer muito malabarismo. O pescador é um artista. Eles têm que fazer muito malabarismo para dar de cara com donos de frigorífico, para dar de cara com donos de barco, o preço do pescado. Então é viver com arte, porque é muito difícil. As instituições, com certeza. A gente se depara com muitos momentos que a gente vê que não era para se deparar e, no entanto, está ali. E no mar não, é uma dádiva de Deus, é o clima da natureza, a gente que está invadindo aquele espaço, então eu vejo por esse lado. É parecido, mas o mar, se você já conhece onde está os perigos, né? Você sabe se o vento está forte, está tocando, né? Você vai olhar. Aí esse vento não dá para boa pescaria. Você não vai ir pescar, você vai aguardar ele passar, né? Para você ir. Agora, as instituições para legalizar é bem complicado, porque envolve dinheiro, envolve boa vontade, envolve querer fazer para dar certo,
Então, eu acho que o mar é mais perigoso. O mar é mais perigoso. Agora, as instituições, é difícil. Você tem que saber aonde você ir. Porque às vezes você vai em um lugar achando que vai resolver e não resolve. Então você dá muitas voltas, procura ali, bate ali, dá vontade de desistir, né? Aí você olha, pensa na responsabilidade, no coletivo. Então você insiste, né? Se uma porta você bateu, não ajudou, você vai para outros caminhos, outros meios, para você poder legalizar e organizar essas instituições. Os embates da vida pública, porque eles acabam, tipo, essas instituições mais poderosas acabam também tirando o direito dos pescadores, né? Acabam diminuindo o território pesqueiro, porque quando tem uma plataforma dentro do mar, eles não podem, em certas quantidades, nem chegar perto das plataformas por causa dos perigos. Acaba diminuindo também o território pesqueiro dos pescadores, que eles ficam limitados a certas limitações de espaço. E com essas, quanto mais plataforma, mais os peixes vão para perto delas, por causa que eles acabam migrando para perto das plataformas, porque eles usam as bases dela para fazer os novos corais. Então, eles fazendo um novo coral ali perto dessas plataformas, migrando para perto das plataformas, dificulta a vida do pescador, que diminui, eles não podem ir para perto para pescar, e diminui o espaço deles territorial de pescaria. O rio, desde todos em perigo para a vida, o rio é o mais perigoso que tem. Porque o mar, ele é uma coisa, você viu, você começa a entrar nele, ele é sempre de um jeito só. Ele vai afundando, ele vai abaixando, ou ele tem pedra, ou ele não tem, mas é um só. O rio é traiçoeiro. O rio está baixinho, de repente tem um buraco. Dona Elizabeth pode explicar até melhor isso do que eu, porque eu vejo muita gente morrer afogado em rios e açudes. E a questão das coisas públicas é difícil porque a gente é difícil lidar. Na nossa região aqui, a gente tem uma colônia que ela trabalha muito bem, né? Graças a Deus que a nossa colônia aqui ela é 100% mesmo, trabalha certinho. E a gente aqui, com o Pescarte, nós conseguimos, com o poder público, reativar a Secretaria de Pesca do município. Ainda não está dando os frutos, né? Porque é aquele negócio que a Renata falou. É mais difícil de lidar com essas coisas do que com o mar e com o rio, né? Porque lidar com pessoas, né? E quando as pessoas têm bom interesse de ajuda, né? Aí a gente consegue alguma coisa, igual o pessoal do Pescarte aqui na nossa região, eles têm um forte interesse de manter a gente perto das pessoas públicas, para ver se a gente consegue coisas melhores, né, para nós. Mas o rio e o mar e as outras coisas, a mais difícil são as outras coisas. O rio e o mar a gente tira de letra.